Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de dezembro, e o tempo de Advento está se preparando para a chegada de Jesus, o menino, mas também um Jesus adulto que já viveu entre nós. Nós hoje, na nossa geração, temos o privilégio de viver o tempo após o nascimento, vida e obra de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, tanto a sua ascensão quanto a grande comissão da Igreja, para que nós continuemos o trabalho de anunciar o Cristo vivo para todas as pessoas. Há uma questão que é a mesma, desde antes do nascimento de Jesus, que é o afastamento das pessoas da presença de Deus. Quando as coisas complicam, aí querem voltar. Malaquias, o profeta, fala ao povo pela orientação do próprio Deus. E aí no capítulo 3, no versos 6 e 7, está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? O povo se afastava e voltava. Isso acontecia diversas vezes. No início da nova aliança com o povo de Deus, havia uma regra bem clara, dizendo que enquanto Deus fosse adorado e respeitado, as pessoas seriam abençoadas. Do contrário, seriam então abandonadas por Deus e destruídas pelos seus inimigos. As pessoas reclamavam e depois pediam ajuda para Deus. Deus, no entanto, deixa bem claro que Ele é sempre o mesmo e só não destruiu as pessoas rebeldes porque Ele era muito coerente. Ele prometeu levar o povo de Deus para a terra prometida. Ele, de fato, cumpriu sua promessa. Mas, nesse mesmo momento, Ele faz uma condição para o sucesso daquelas pessoas: obediência. Diversas vezes as pessoas não foram obedientes e por isso sofreram bastante. Deus disse para que pudessem lutar contra os inimigos e por medo e não confiar na presença de Deus, fugiram, foram perseguidos e até muitos deles foram mortos. Deus disse: organizem-se para se receber a comida que eu vou lhes dar. Eles ficaram sem comida por rebeldia, doentes por não obedecer, perdidos por terem feito aquilo que eles queriam e não seguido as recomendações de Deus. Nós passamos por isso a cada novo dia. Nos portamos de maneira equivocada e somos afetados pela maldade até de outras pessoas e ainda reclamamos que foi Deus quem permitiu a existência do mal no mundo. Sim, de fato, Deus permite tudo o que acontece nesse mundo. No entanto, Ele faz isso porque Ele não interfere em algumas coisas. Deus nos dá a nossa liberdade, mas nos orienta. Ele jamais nos obriga a fazer alguma coisa, apenas nos dá o caminho. E se não seguirmos aquelas ordens, não podemos reclamar. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram, diz Deus, através do profeta Malaquias. E isso é algo muito presente também nos dias de hoje. Nós estamos longe de Deus? Sim. Nós vamos sofrer por causa disso? Deus deixa isso como uma consequência da nossa liberdade de escolha. Mas tem como solucionar tudo isso? Claro que sim. E justamente é esse o convite que Deus está fazendo para nós no devocional de hoje. Ele diz: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. É esse o tempo de Advento, aonde podemos nos aproximar de Jesus, o verdadeiro Deus, a fim de que, com Ele, sejamos abençoados e orientados para toda a nossa vida e salvos para a eternidade. Eu acredito que muitas pessoas procuram se aproximar de Deus e ainda têm dúvida se estão de fato perto dele ou ainda longe. Há quem diga que é possível perceber quando se tem boas intenções, e aí se está perto de Deus. E quem tem más intenções demonstra estar longe de Deus. Pois bem,
Quero lhes dizer que isto é um grande engano da parte de quem tenta descrever aquele Deus que é vingativo e incoerente. É muito claro o aspecto da graça de Deus para os seus filhos. Fazer o bem, fazer o mal, não é aquele termômetro de estar perto ou longe de Deus. Podemos estar revoltados em alguns momentos, querendo justiça por causa de coisas que nos aconteceram, ou até termos um julgamento errado sobre a opinião e a atitude de outras pessoas que vieram a nos prejudicar. E é claro, é óbvio, ficaremos irritados, revoltados, violentos até, com palavras e ações, mas isso não é o problema. O problema é quando isso acontece, não reconhecer que estamos errados e não querer mudar. Nós nos equivocamos diversas vezes e reconhecer isso é muito nobre. O próprio fato de perceber que estamos errados é sim reflexo da nossa proximidade com Deus. Fazer o bem não é sinal de estar perto de Deus. Pode ser autopromoção ou querer fazer algo para receber outra coisa em troca. Por exemplo, dar um presente para receber um elogio, ajudar para ser lembrado como alguém solidário, aparecer para um mutirão bem perto da hora do almoço para poder comer de graça. Isso não é estar perto de Deus. E muitos se perdem tentando demonstrar proximidade com boas atitudes. Mas então, como nós podemos chegar perto de Deus? Essa é a pergunta do texto que vem para nós. Ele diz com clareza: arrependam-se dos seus pecados e tenham fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o único meio de nos aproximarmos de Deus. E Advento é o tempo de chegar perto do Salvador e uma bela oportunidade para avaliar como anda a nossa vida em relação ao Pai Celeste. Fiquem bem, obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.